de maneira alguma, Senhor. Obrigado por essa noite poderosa, onde nós vamos falar que Cristo está vivo e Ele ainda cura. A unção de cura está liberada ainda para nós. Oh, Santo, 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 Santo. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Tu és o convidado número 1. Tu és o convidado número 1 nessa noite. Obrigado, Senhor. Oh, pela tua presença. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. O teu chariz, presente do céu para nós. Santo, Santo. Oh, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Oh, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Oh, Santo, Santo. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Oh. Nós te amamos, nós te adoramos. Tu és Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, oh, és Santo. Enere sore cante reba sore reba lara sore cante. Andere bande soro basere kai. And the flow, oh, Santo, Santo. Ere bandere so. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 é Santo, 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 oh, Santo, Santo. Oh, aleluia. 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 Já tem curas se manifestando aqui, amém? Sabe, irmão, quando você está de mão erguida adorando a Deus, a glória, o poder, a unção, a presença, aleluia, já começa a trabalhar na sua vida. É por isso que você não pode ficar disperso. Você tem que ficar atento. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Ele viu Deus assentado num alto e num sublime trono. A orla do seu vestido enchia todo lugar de glória. Existia uma glória aqui, amém? Os anjos voavam sobre o trono e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Um ambiente de adoração. O ambiente de adoração produz milagres. O ambiente de adoração produz respostas. O ambiente de adoração produz conversão. O ambiente de adoração produz arrependimento. O ambiente de adoração produz restauração. O ambiente de adoração produz renovo.
O ambiente de adoração produz mudança. O ambiente de adoração produz despertamento. E é isso que Deus está fazendo aqui agora. Você não vai viver mais uma vida comum. Eu declaro que você vai fazer o rema, irmão. Vai deixar de ser um crente domingueiro para ser um crente que vai mergulhar na palavra. Um crente que vai ser tomado pelo Espírito. Um crente que vai viver o melhor daquilo que Deus tem preparado já para a tua vida. Eu declaro esse lugar cheio rapidamente. Eu declaro um pastor procurando outro lugar. Porque aqui vai ser pequeno. Eu declaro cadeirantes se levantando de cadeiras de roda. Muletas sendo deixadas. Casamentos sendo reestruturados, restaurados. Filhos voltando para casa. Eu declaro finanças. Oh, você vai dar a muitos, senão vai ter que tomar emprestado. Oh, um lugar de milagres. Verbo da Vida Maringá será conhecido como um lugar de milagres. E você está no início. Você vai contar a história. E éramos 30, 40. Agora somos 10 mil, mas éramos 30, 40. Porque essa palavra, ela vai correr. Eu declaro cadeirantes se levantando de cadeiras de roda. Muletas sendo deixadas. Casamentos sendo reestruturados, restaurados. Filhos voltando para casa. Eu declaro finanças. Oh, você vai dar a muitos, senão vai ter que tomar emprestado. Oh, um lugar de milagres. Verbo da Vida Maringá será conhecido como um lugar de milagres. E você está no início. Você vai contar a história. E éramos 30, 40. Agora somos 10 mil, mas éramos 30, 40. Porque essa palavra, ela vai correr. Oh, ribastião decai. Velozmente, 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 velozmente. E vai ser através da sua vida. Melhor do que isso, vai ser através do seu testemunho. Obrigado, pessoal. Quantos creem assim? Então você pode sentar fazendo aquele barulho. Aquele barulho, irmão. Oh, glória, aleluia. Isso. Você está com sono, você está com fome, o que está acontecendo? Vamos tentar de novo, aquele barulho. Deus bom, amém. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Agradecer ao pastor Sérgio, Fabiana, pelo convite. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É privilégio para vocês ter esse casal maravilhoso como liderança, pastoreando vocês. Eu fui aluno deles em 2009. O pastor me deu escatologia, a Fabiana me deu aliança de sangue. E eu simplesmente me apaixonei pelo rema. E Deus me deu um presente de ser professor do rema. Eu sou pregador, mas Deus me deu esse presente e o pastor Sérgio e a Fabiana são inspiração para todos aqueles que os conhecem. Então, para você, Igreja Verbo da Vida Maringá, é um privilégio, irmãos, ter um casal desse, né, de caráter, de honra, de palavra, de testemunho, de unção de Deus, de poder de Deus, amém, de firmeza doutrinária, de firmeza em Deus. Então, eu não estou aqui para puxar de ninguém, né? Eles não precisam disso. Mas o Espírito Santo sabe do que eu estou falando e você também, amém? Então, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre Cristo, aquele que cura. Jesus ainda está curando. Vou tentar de novo. Jesus ainda está curando. Jesus ainda está libertando, amém? Estava dando aula à Justiça de Deus em Três Lagoas, uma menina, quero começar já com o testemunho. Uma menina, há 14 anos na cadeira de roda, ela foi violentada pelo padrasto, o camarada bateu a cabeça dela na parede, etc. e outras coisas. Ela ficou paraplégica, cadeira de roda, há 14 anos, e ela era aluna do rema.
Todo dia o pessoal chegava, trazia a cadeirinha dela, colocava na frente assim, ela trouxe um caderno, amém? E ela anotava até as vírgulas que a gente falava. Na penúltima aula de Justiça de Deus, no intervalo, ela me chamou, professor. Eu falei, pois não, Eliana. Você pode vir aqui? Aí cheguei perto dela, as perninhas fininhas, pezinhos trançados. Ela disse assim, eu entendi que eu sou justiça de Deus, que eu sou justificada em Cristo. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo Jesus aqui? Então o seu amém tem que ser mais empolgado. Nenhuma condenação. O diabo não pode te condenar. Os homens não podem te condenar se você está em Cristo. Se você está dando testemunho de vida, se você está vivendo pela fé, se você é fiel a Deus em tudo, dízimo, oferta, oração, presença, consagração, santificação, envolvido com Deus, envolvido com o Espírito, tomado, aleluia, pela palavra de Deus, vivendo, tendo a palavra como seu combustível, impulsionador, aleluia, envolvido com Deus, irmão. Não um crente meia boca, que não tem, é só em Campo Grande. Meia boca não, aquele crente mergulhado, irmão. Você vai conversar com ele, ele não conversa abobrinha, não conversa coisa fútil, coisa inútil. Ele fala da palavra, ele fala de Deus. Você tem que tomar cuidado com o que você fala perto dele. Para você não tomar uma. Amém, irmão? Viver uma vida em Deus. E aí ela falou assim, pastor, vem cá. Eu cheguei e falei, Eliana, eu entendi, pastor. Aleluia. Que eu sou livre em Cristo, eu sou curada em Cristo, eu sou justificada em Cristo, eu sou abençoada em Cristo. Eu disse a ele, ela falou assim, pastor, então eu não tenho que estar nessa cadeira de roda. Eu disse, uau! O que você quer fazer? Ela disse, eu quero levantar. Eu peguei na mão dela assim, eu falei assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho? Não, você não está entendendo. O que eu tenho, isso eu te dou, Eliane. Levanta e anda. Os pezinhos trançados, pá. E ela se colocou de pé. E ela saiu andando, acelerando o passo. Jesus ainda está curando, irmão. Aleluia. E ela saiu, porque a palavra funciona, porque a palavra é espírito e vida, é poder para aquele que crê, irmão. Cristo está curando, mas você precisa crer. E eu sou emotivo, irmão, eu choro na presença de Deus. Servir Satanás, eu estava comentando sobre isso hoje na mesa, lá na hora do bolinho light, aleluia. Eu servi Satanás quase 4 anos, irmão, no nível mais baixo que você, posso estar falando, né? Mas o nível mais baixo do ocultismo. Quando eu vim para Jesus, eu rolava no chão, chorava. Eu dizia, esse Jesus lindo jamais vai querer aceitar alguém que é adorador de Satanás. E o Senhor me pegava, me levantava, me punha de pé. Eu estou aqui pela graça. Eu estou pela graça. A palavra graça é a palavra charis, que significa presente, galardão, dado por alguém que me ama, que te ama. Então, o Jesus curando, a cura através da palavra, do verbo da vida, está mais envolvido com o amor de Deus do que com qualquer outra coisa. Porque Ele te ama, Ele te cura. Porque Ele te ama, prosperidade já está disponível. Porque Ele te ama, o milagre já está pronto. Para você e eu recebemos da parte dEle nessa noite. Amém? Então Ele é o Cristo, Jesus. Cristo não é o sobrenome, amém? Ele ainda está curando, Ele ainda está libertando. Nós fazemos um trabalho no Rema Prisional em Campo Grande. Homens lá no presídio de segurança máxima, irmãos. Homens de facções, homens que decapitavam, homens que matavam. E você começa a pregar essa palavra. Pastor Fabiano, é o melhor lugar para se pregar. Eles não piscam, irmão. Eles nem bocejam. Que nem um passarinho com o bico, sabe, com a boquinha aberta no ninho, assim, esperando a comida. E você falando a Jesus, eles choram. Homens arrependidos do que fizeram, mas estão cumprindo. Há uma consequência do erro. Nós vamos falar sobre isso, amém? E eles estão lá no presídio de segurança máxima,
E eles choram na presença de Deus. Você diz assim, Jesus te ama, já chora. Jesus separou você para algo grande, já chora de novo. Deus vai abreviar o teu tempo aqui, você vai sair, você vai pregar o evangelho, aí eles choram de derramar. Eles recebem, porque tem um coração desejoso. Sabe o que vai fazer a diferença na igreja desse tempo? Homens e mulheres desejosos. Não homens e mulheres que cumpram simplesmente a agenda, ou cronograma, ou escala na igreja, ou fazem as coisas por obrigação, ou fazem as coisas com medo de ser repreendido, na força. Não, homens e mulheres que se lançam em Deus, vou tentar de novo, que se lançam em Deus, independente de bolso cheio, bolso vazio, saúde 100%, 50%, não importa, eles estão lançados em Deus, desejosos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu já pregava há 15 anos. Eu era um pentecostal daquele, irmão, daquele jeito, só que eu era cheio de sofismas, de religiosidade, de doutrinas humanas, pagador de preço para receber de Deus. Ia para o monte para receber de Deus, jejuava para receber uma bênção. Tudo que eu fazia era para receber algo de Deus, e eu não recebia nada. E aí eu ficava chateado comigo, aonde eu estou errando, porque eu estou jejuando, eu estou indo para o monte para Deus me abençoar. E eu não estou recebendo nada. Aí um dia eu estava sentado, segundo a matéria do Rema, a autoridade do crente, aleluia. E aí o professor abriu em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Quando Paulo vai fazer uma oração, é uma oração aquilo ali, e ele começa glorificando a Deus. Ele vai dizer, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já começa adorando. Ele já começa glorificando a Deus. Ele já começa a enaltecer. É por isso que Paulo fez história. Adorando, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que talvez nos abençoe. Se ele estiver animado, ele me abençoa. Se ele acordar bem, então pode ser que ele me abençoe. Se for a vontade dele, não. Diz o quê? Que já me abençoou, ou nos abençoou, com todas as sortes, Irmão, no rema, você vai aprender a ler a sua palavra com cuidado. Existem coisas nas linhas, existem coisas nas entrelinhas dos versículos, aleluia, que falam com a gente de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, que nos arranca de uma posição de quietude e nos coloca numa posição que você fica muito doido, irmão, pelo Senhor, para fazer as coisas, não só para receber, mas para servir. Muda, a chave vira. Porque eu ia para o monte, eu jejuava para Deus me dar. Porque eu só queria. É bom o monte, amém? É bom o jejum. No monte, se você for no monte, no ser uma mata, você tem que orar. Lá tem formiga, lá tem cobra, você tem que orar. O jejum, irmão, você vai trazer sua carne à escravidão para você ouvir a voz do Espírito Santo, que está no teu espírito falando com você. Quando você está muito na bisteca, no contrafilé, irmão, no bife, você não ouve, irmão. Quem está entendendo? Preocupado, agitado com as coisas dessa vida, dessa terra. Deixa eu te dizer, você não vai levar nada, irmão. Jesus está voltando, você vai receber um corpo incorruptível. E deixa eu te dizer, você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar o seu cachorro, você não vai levar o seu gato. Aleluia. Então não fica preso. Deus está falando com alguém. Não fica preso nas coisas da terra. Elas são corruptíveis, são passageiras. Desperta a concupiscência da carne. Eptumai, né? A palavra concupiscência é eptumai. O desejo da carne acima de qualquer coisa. Ep é acima. Tumai são desejos da carne acima de qualquer coisa. E você fica pilhado. E um crente pilhado, irmão, ele é problema na igreja. Ele é problema na igreja, irmão. Ele nunca está bem, ele sempre está semeando. Aqui não, só em Campo Grande. Semeando discórdia, fofoca, língua preta.
É problema, irmão, porque no bife, só no bife. Nós precisamos viver no Espírito. Paulo vai dizer aos crentes da região da Galácia, dizendo assim, olha, andeis em Espírito. A palavra andar aqui é a palavra grega peripateu, significa andar sempre no mesmo lugar, delimitado. Peri, né? Em metros é perímetro, um lugar delimitado em metros. Peripateu é você caminhar sempre no mesmo lugar, delimitado. Andeis, e aquele lugar é um lugar que você domina, um lugar que você conhece, é o teu lugar. Para você entender, por exemplo, quando você acorda à noite no seu quarto, luz apagada, você sabe onde está a tomada, você sabe onde está o chinelo, se você for organizado, lógico, né? Você sabe onde está as suas coisas, é o teu lugar, é a tua praia. Esse você conhece, irmão. E aí Paulo vai dizer, andeis, peripateu, em Espírito. O que é andar em Espírito, irmão? É andar santificado, separado para Deus, jejuando, orando, buscando, servindo, alegre, festivo, sempre. Você sempre vai me ver sorrindo, irmão. Você vai sempre me ver fazendo festa. Aleluia. Será que eu tenho problema? Hã? Será que eu quero que eu enumere aqui? Você está com tempo para ouvir? Mas, irmãos, eu não estou preso nessas coisas. O problema chega, irmão, olha pouquinho, chega a solução. O problema chega, é uma verdade, amém? O problema que chega é uma verdade, eu não posso negar. A verdade é a verdade. Mas existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta, ela está acima da verdade natural. Chega a enfermidade, é uma verdade, sim, estou lá, estou espirrando, estou com febre, mas existe uma verdade absoluta. Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Eu sou curado, eu sou liberto das enfermidades. Existe uma verdade absoluta, irmão. E então no rema, por isso que o diabo não quer, irmão, o diabo trava as pessoas. O diabo, ele trava, irmão, as pessoas. Ei, você não tem dinheiro. Ei, você não tem tempo. Você não tem com quem deixar os meninos. As primeiras coisas que vêm, tem amigos meus que precisam do rema. Precisam do rema. Pregadores, irmão, precisam. A vida toda torta. Colocando a culpa em Deus de coisas que Deus não tem nada. Nem o diabo tem a ver com aquilo. Você está entendendo? Mas aí o inimigo trava. Tenho dinheiro para fazer rema. Eu não tenho tempo. Eu não tenho que deixar os meninos. Eu falo, irmão, dá um passo de fé. Vai lá e faz sua matrícula. Irmãos, alguns deles fazem. E o que Deus faz, não é que Deus faz, irmão. Ele já fez. Já está pronto. Já está no jeito. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 23, a gente conhece, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, da capetaiada toda. Põe você sentado lá, Ele unge a tua cabeça com óleo, representa a unção do Espírito, a presença do Espírito, a glória do Espírito na sua vida, fazendo você se movimentar pelo Espírito. Está tudo pronto. E nós ficamos, se Deus abençoar, se Deus providenciar o dinheiro, se Deus o tempo. Não, irmão. Isso não é fé. Isso é incredulidade. Nós estamos numa igreja da fé. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, crendo com o coração e falando, irmão, com a boca. Você precisa crer com o coração e falar com a sua boca. Ei, eu vou fazer o rema. Ei, eu vou fazer a minha matrícula. Já chegou o dinheiro. Eu vou ser o mantenedor de alguém. Solta o freio de mão, irmão. Você nunca vai experimentar das maravilhas de Deus se você não der um passo em direção dessas maravilhas. Elas estão prontas diante de nós. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu declaro, levante sua mão. Eu declaro sobre a tua vida, você dando um passo de fé tão extraordinário, tão poderoso, que o teu testemunho será o testemunho mais extraordinário dessa igreja. Quem crê? Não sei a área que você está precisando, mas vai ser dessa forma. Então, amados, quando eu cheguei no rema, eu cheguei desconfiado. Fazia 15 anos que eu pregava todo dia. Esse ano faz 32 anos que eu sou convertido, desde
terceiro dia da minha conversão, eu já comecei a pregar. Tão apaixonado que eu estava por Jesus, monte todo dia, oração, estudo. E eu pregava, só que eu era cheio de religiosidade. A gente sentava, ficava debatendo a Bíblia, quase saía na faca, mostrando conhecimento um para o outro. Não, não é assim. Aleluia. Aí, os exemplos, os muros de Jericó eram muros de 8 metros de altura. As bigas, sabe o que é biga ou não? Aqueles carros de ferro puxados nos filmes épicos tem, né? O camarada fica em cima daquele carro de ferro e aí os cavalos puxam. Chama biga aquilo. A gente falava assim, não, a muralha, 8 metros de altura, 6 de largura, as bigas corriam uma do lado da outra. Aí a gente levantava, não era uma muralha, eram 2 muralhas, 3 metros cada uma, um fosso de 1 metro de largura, e as bigas corriam, uma no sentido horário, outra no sentido anti-horário. Separa, quase brigava. E aí, irmão, eu sentei no rema por causa da minha esposa, a morena mais linda do mundo. Deus foi bom comigo. Aleluia. E ela disse assim, amor, eu vou fazer um curso aí, Kenneth Hagin, eu já ouvia falar, inclusive eu tinha lido já um livro do Kenneth Hagin, e eu não tinha concordado muito, né, porque eu tinha que pagar preço, etc e tal, né, meu Deus do céu. E aí ela, recém-casado, pouco tempo casado, ela falou, Deus falou comigo. E aí? Eu vou fazer esse curso. Não, você não vai fazer, não. Vou, Deus já falou comigo. E aí, amado, se Deus falou, está falado. E eu disse assim, eu não vou deixar minha morena sozinha, olha a cabeça do crente, amado. Olha a cabeça do crente tribuloso. E aí, eu não vou deixar ela sozinha. Imagina, eu fui para o rema. Sentei, primeiro dia de aula, odiei, irmão. Minha cara estava mais feia que a sua, que alguns aqui não estão gostando da conversa. E aí eu não gostei, saí, falei, isso aqui é heresia, onde já se viu? O que é isso? Aí não, esses caras são tudo doidos. Segunda aula, fui de novo. Terceira, fui de novo. Fiz a matrícula, eu e ela. Irmãos, eu tinha comigo alguns questionamentos. Que tem questionamentos aí? De coisas que aconteceram na nossa vida, né? Inexplicáveis. Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo outro? Não é questão de pecado, mas coisas que aconteceram e a gente não tem respostas. E eu questionava Deus, Deus nunca falava nada. Deus sempre quieto. E daí, na sala de aula, as cadeiras encostavam até a parede. Eu sentava numa cadeira daquela, encostava a cabeça na parede, ficava ali ouvindo. E o Espírito Santo, através da vida do professor. Isso não é uma escola natural, não, irmão. Pelo testemunho da menina que levantou da cadeira de roda, você já percebeu que essa escola não é uma escola natural. Você vai estudar a palavra, você vai trazer o seu caderno, vai anotar bastante, você vai aprender a ser estudioso, você vai aprender a amar ler a Bíblia, você que não gosta de ler. Por quê? Porque cada aula, amados, é um despejar de conhecimento, misturado, embebecido na unção de Deus, trazendo resultado para a sua vida, assim que você coloca em prática. E eu nunca tinha experimentado isso, irmãos. E eu então sentava no canto, e aí o professor falando, e Deus começando a me responder. Através da aula, pastor. Deus me respondendo perguntas que há anos eu tinha questionado, que há anos eu perguntava, Senhor, eu sou pregador, o Senhor não fala comigo. E Deus foi falando, e eu encostado na parede começava a chorar. E eu era um crente assim, irmãos, religioso, durão. Sabe aqueles crentes durão que você tem que pensar para falar um negócio, que ele é o douto da palavra? Eu era assim. E eu começava a chorar, a Karina olhava para mim assim. O que foi, amor? Esse ar-condicionado. Está muito gelado. Tem gente pedindo para baixar, era nada, irmão, era o Espírito Santo falando comigo, era o Espírito Santo me dando direções, era o Espírito Santo me instruindo, me dirigindo, me conduzindo, aleluia, sendo meu aio, meu professor, me respondendo coisas que nunca ninguém havia respondido, nem o Senhor. Deus preparou aquele momento, irmão, no rema. Aleluia. O rema muda a história, o rema muda a vida das pessoas. Por quê? O que tem diferente, amados? No rema, aleluia, o rema é melhor. Estou brincando, amém? Existem outras escolas também, mas, amados, o rema, ele tem a capacidade de transformar a nossa vida. Aquilo que você ouve aqui. Irmãos, eu era um crente que eu negociava dízimo.
Alguém faz isso aqui? Vem cá, eu quero orar por você. Eu negociava, Senhor, esse mês não vai dar para dizimar. O senhor sabe, né? Sabe. Mês que vem eu vou dizimar dobrado. Mentira, irmão. Quem já fez isso? Mentira. Não, mês que vem, Senhor, o mês que vem, aleluia, eu vou dizimar dobrado. Mentira, irmão. Ficava um mês, 2, 3 sem dizimar, e ela dizimava, nem dizimava, né? Metade do dízimo, metade do valor, irmão. E aí eu aprendi no rema a vida de prosperidade. O que é você dizimar com alegria? Tem a ver com gratidão. Tem a ver com reconhecimento. Meu Deus do céu, com reconhecimento daquilo que você recebe de Deus, daquilo que Deus coloca nas suas mãos. E eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha, porque eu dizia assim, não, Malaquias 3,10 não é para a igreja, é Velho Testamento. Não, não, irmão. A obediência ao Senhor independe de. E eu aprendi, amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre Cristo, aquele que cura, amém? Por que as enfermidades estão no mundo, irmão? Você trouxe sua Bíblia? Tem que andar com a Bíblia, irmão. Crente tem que andar com a Bíblia. Nem que seja aí no seu celular para você ir marcando, amém? Então amanhã você vai trazer a sua Bíblia. Diga amém. Então, amados, Deus é um Deus de ambientes. Amém? Deus preparou o ambiente dessa noite. E a Bíblia vai dizer em João 5,19 que o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Então, se Deus é um Deus que prepara ambientes, eu tenho que ser um filho que prepara o ambiente. Então, eu já preparei esse ambiente. Não foi a palavra, mas foi o ambiente, falando do ambiente, para essa noite. Eu orei de manhã, agora a parte da tarde orei. Amém? Me consagrei, busquei, estudei, preparei o ambiente. Amém? Por quê? Para esse culto de à noite. Porque o culto, ele não é feito para mim e para você. O culto é para o Senhor. Amém? Então, quando você diz assim, não, hoje eu não gostei do culto, ainda bem, porque não foi para você. Foi para Deus, irmão. Então, o culto, quem faz o culto é você e eu, de uma maneira coletiva, mas também individualizada. Amém? Então, é você que faz o seu culto. Esse culto pode ser o melhor culto da sua vida. Você vai sair transformado, você vai sair curado, você vai sair liberto, você vai sair alegre, cheio de fé, procurando um capeta para bater nele. É, irmão, cheio da unção do povo. Se aparecer um capeta, eu rebento. Cadê? Vai correr tudo, irmão. Não vai ficar um. Agora depende de nós. Agora, se eu vier para o culto, não gostei dessas músicas, não gostei do menino que toca, não gostei de nada, não gostei do pregador enjoado. Você fez um culto, irmão. Você nem fez um culto. Melhor ter ficado em casa. Quem está entendendo? Então Deus é um Deus de ambiente, Ele prepara ambientes. Ele preparou um ambiente. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer, Reif bara Elohim, Shamarim Eretz. Do hebraico, amém? Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra. Reif bara Elohim, Shamarim Eretz. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Ele criou o Éden. Éden é um lugar de delícias. Por que Ele criou o Éden? Para colocar no Éden Adão. Era um lugar onde Deus preparou um jardim. Olha que coisa linda, irmão. Um jardim para colocar Adão. É como uma mãe que está gestando e ela vai preparar o quarto do bebê. O berço, o armário, as coisinhas. Amém? Aleluia. Então Deus, Ele preparou um lugar. Um jardim para colocar o homem. E nessa noite, amados, a gente vai dar só uma pincelada na matéria, amém? Aleluia, só para você ficar alombrigado aí. Amém? E aí, amados, ele colocou o homem lá. O que aconteceu? Ele disse para o homem assim, olha, Adão, chega aí, deixa eu falar uma coisa. Está vendo aquele pé, aquela fruta ali? Estou vendo o que é? Aqui é abacate, ali é melancia, ali é tangerina, isso aqui é poncã, aquilo ali é pera, aquilo lá é maçã. Está vendo? Moranguinho. Está vendo, Adão? Estou vendo, senhor. Pode comer de qualquer um, Adão. Glória. Está vendo aquela árvore ali? Do conhecimento, do bem e do mal? Não, você não pode comer daquela ali. Do resto, tudo, Adão, você pode se fartar.
que o abençoado fez? O que o abençoado fez? Ele vai e come daquela que tinha sido dado ordem para ele não comer. Irmão, o que é o pecado? O pecado, irmão, é a desobediência àquilo que Deus falou. Se você, escuta isso, você é crente ou não? Se você está aqui essa noite, se nós estamos numa conferência rema, eu entendo que o Espírito Santo de Deus te convidou a vir porque é projeto, é plano dele na sua vida de que você fique 2 anos fazendo rema. Agora, se Deus falou algo e Adão desobedeceu, ele pecou. O que é o pecado, irmão? É Deus falar algo e eu não fazer. Peguei pesado, eu não. Mas é verdade, irmão. Então, esse culto hoje à noite aqui não é algo que aconteceu assim por acaso. Há algo espiritual se movendo sobre as nossas vidas. Se moveu desde, irmão, para que acontecesse esse momento. Onde eu estivesse aqui, você aí, e nós falando a respeito dessa obediência a Deus, o contrário disso é pecado. E isso é sério, irmão. Amém? Então Deus fez o jardim para que Adão viesse morar ali, deu uma mulher para ele. Oh, glória! Cadê os casados aí? Amém? Deus te deu uma mulher para te ajudar, ser sua ajudadora. Amém? E aí, amados, ele peca. Então, por que ele pecou? Bem por cima eu estou falando, amém? Porque ele pecou, veio uma consequência, para você entender, veio uma consequência sobre a humanidade. Qual foi? 3 pináculos fundamentais que estabelecem essa maldição. É uma maldição que na realidade é a colheita de uma desobediência. O que é juízo? É a colheita de uma desobediência. Amém, irmão? Então Deus não é mau, Deus não é carrasco, Deus não está te provando com enfermidade, Deus não prova ninguém colocando câncer para a pessoa voltar para Jesus, aceitar Jesus. Isso é uma mentira do diabo. Amém, amados? Por que o homem e a mulher ficam doentes? Por causa da queda adâmica, do pecado edênico. Então, caiu lá, irmão. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A criança nasce sem pecado, quando ela chega na idade da consciência, ela começa a errar, a pecar. Então é necessário pregar o evangelho para ela aceitar Jesus com o coração e confessar com a boca. Não é só confessar com a boca, é crer com o coração. Então tem muito crente aí que aceitou Jesus, irmão, só da boca para fora. Tem uma vida toda torta. Eu fui pregar numa aldeia indígena esse tempo atrás, e eu expliquei lá Romanos 10, expliquei certinho como é que funcionava, que tem que crer com o coração, confessar com a boca, crer que que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, confessar com a boca que Ele é teu Senhor, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você confessou da boca para fora, você não está salvo, você tem que crer com o coração. Vieram 70 indígenas. 4 eram diáconos, que serviam na igreja. Eu disse: como que eu sei que você confessou da boca para fora? De vez em quando você toma você fuma um negócio, você fica olhando o que você não pode olhar, você faz o que você não pode falar, você faz o que você não pode fazer, fala o que você não pode dizer. Então porque, irmão, a conversão, eu pego, lógico, né? Meu exemplo número 1 é Jesus. Mas eu pego Paulo, irmão. A conversão de Paulo, você vai ver lá em Atos 9, quando ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia vai falar que ele cai, ele não cai do cavalo, ele cai por terra. E não é cair, puf, não, irmão, ele cai de joelhos. Na tradução original é a palavra proskeneu. Ele cai adorando. Ele não dá no chão, não. Ele cai adorando. Se ele cai adorando, ele cai de joelhos. E a partir dali, a vida de Paulo nunca mais é a mesma. No Rema você vai ter uma matéria, Atos dos Apóstolos. Você vai ficar constrangido, irmão. O cara naufragou, o cara apanhou, o cara foi apedrejado. E ele não nega Jesus em momento nenhum. E ele vai dizer assim: não considere que eu fiz alguma coisa, não. Mas uma eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço.
Irmão, Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, falando, eu não considero que fiz alguma coisa, não. E eu e você? Então, na matéria Atos dos Apóstolos, no Rema, quando você estiver estudando, eu creio que você vai, aleluia, você vai ficar constrangido, você vai falar, rapaz, não tenho feito nada. Venho no domingo, abro a igreja, limpo, lavo o banheiro, de vez em quando eu sirvo uma água, de vez em quando eu toco, de vez em quando eu canto, de vez em quando eu faço um evangelismo, mas é pouca coisa. Aí você vai ficar constrangido com aquilo que Paulo fez. O cara nem casou, irmão. Na cabeça dele, a mulher ia atrapalhar. Bobão, né? Perdeu, irmão. Se tivesse casado, o ministério dele, ó. Porque ela ia falar para ele, né? Não briga aí com Barnabé, não briga com Marcos. Para de brigar com as pessoas, rapaz. Você é muito turrão, cabeça dura. É mesmo? Se ajeita, Paulo. Ele ia se ajeitar, irmão. O perrengue ia ser menor para ele. Quem está entendendo? Amém, amados? Então, o pecado, o que ele traz? Ele traz uma separação de Deus. Primeira coisa, o homem morre espiritualmente. Ele perde a vida de Deus, amém? Mas ele está morto. O morto espiritualmente é alguém sem relacionamento com Deus. Isaías 59, versículo 2, vai dizer para nós assim, que as nossas iniquidades fazem separação de nós do nosso Deus. E os nossos pecados cobrem o rosto de Deus para que Ele não responda às nossas orações. Olha que coisa, irmão. O que é o pecado? O pecado cobre o rosto de Deus. Isso é simbólico. Deus não está respondendo e Ele não responde a oração. Então eu estou morto espiritualmente. Estou sem relacionamento com Deus. A vergonha chegou, tiveram que se esconder. Amém? Então, chegou a morte espiritual, veio a miséria, o homem se tornou miserável e a enfermidade entrou. Por que a enfermidade entrou, irmão? Por causa do cabeçudo do Adão. Dá vontade de quebrar o pescocinho do bicho, né? Porque ele fez o que não deveria ter feito. Tudo bem, irmão? Amém? Mas a Bíblia vai dizer para nós, um homem longe de Deus, separado de Deus, morto espiritualmente, miserável, enfermo. Mas a Bíblia vai dizer que havia necessidade, amado, de um sangue ser derramado, para que houvesse a remissão do pecado. Por que é assim? Porque Deus estabeleceu assim, irmão. Deus estabeleceu, aceita que é melhor. Então havia necessidade de um derramar de um sangue, amém, para que houvesse a remissão de pecado. O sangue de Isaías não funcionava. De Abraão não ia funcionar. De Moisés não funcionava. Amém? Jeremias não funcionava. De nenhum deles funcionaria. Por quê? Porque ele tinha que ser um sangue sem mácula. 1 de Pedro, capítulo 1, você abre aí para nós. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A Bíblia vai dizer para nós. Você está feliz, irmão? Você está recebendo de Deus aí? Você está ficando empolgado? Você está feliz? Então fala para o seu rosto que você está feliz. Sorria. Jesus te ama. Amém, irmãos? Olha o versículo 18. Sabendo que não foi por coisa ou mediante coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, que fostes comprado. Amém, amados? Que fostes libertos da vossa vã ou inútil maneira de viver, legado dos seus pais, mas, todavia, irmão, toda vez que aparece na Bíblia um mas, todavia, porém, contudo, alguma coisa vai mudar 180 graus. Ele vai dizer, mas, aleluia, pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro puro, aleluia, sem mácula, você foi lavado por esse sangue. Vou tentar de novo, você foi lavado por esse sangue. Toda a Santa Ceia, amado, quando você vai cear,
você pega do pão e você coloca na boca o pão, você tem que pensar o seguinte: esse é o corpo de Jesus. Jesus não era diabético, Jesus não era hipertenso, Jesus não tinha problema na coluna, não tinha problema de surdez, miopia, estigmatismo, não era gago, não era mudo, não era surdo, não tinha cálculo, não tinha tumor, não tinha nódulo, ele era curado. Então quando você toma a Santa Ceia, pega o pão e coloca na boca, amado, esse poder, amado, penetra nas suas células. Então você não pode cear pão. Está meio duro o pão, hein? Não tinha pão mais macio, não? E o suco de uva representa o sangue da nova e eterna aliança, derramado na cruz do madeiro para a remissão. Não foi com ouro e prata. Você gosta de ouro, irmão? Gosta de prata? Ele está dizendo, isso é incorruptível. Isso não tem valor nenhum. Mas o sangue de Jesus, o sangue como de um cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesse tempo, ao nosso favor, meu Deus do céu. Então o rema, amado, vai trazer essas verdades para você, como eu estou trazendo aqui. Você vai pegar no tranco. Não, eu tenho que me ajeitar. Meu Deus, que vergonha. Eu não sabia se eu corria, se eu escondia debaixo da cadeira. Eu não sabia o que eu, de vergonha da minha esposa do meu lado. Ela me conhecia, ela só... Aleluia, aleluia. Apanhando que nem gato em saco, irmão. Mas pelo amor do meu Deus. Ele me tratando, Ele me inspirando, Ele me alinhando, Ele me conduzindo. Hoje, irmão, nada me para. Em 3 anos eu perdi a minha mãe, perdi uma filha e perdi o meu pai. Em 3 anos. Não parei de pregar, não parei de ensinar no rema, não parei de ir no presídio, não parei de ir nos hospitais. Não parei de ensinar no rema, não importa que lugar do Brasil, eu vou com alegria, do jeito que você está me vendo aqui, você vai conversar comigo, eu sou desse jeito. Eu entendi que minha mãe, meu pai, minha filha estão com o Senhor, e hoje é um dia a menos para a volta do meu rei. Eu vou encontrar com eles nos ares e com o Senhor nas nuvens. Por que eu vou ficar triste? Por que eu vou ficar com a trombona desenrolada, irmão? Não. Quando o vento bate forte, eu falo assim, porque é minha leve e momentânea. Você precisa aprender isso no rema, meu irmão. 1 Coríntios 4,17, se eu não me engano. Porque 2 Coríntios, porque é minha leve. Paulo está dizendo assim, é leve, irmão. Você é muito chorão. Muito chorão, reclama de tudo. O Espírito Santo está dizendo, é leve, Fabiano. E é momentânea. É passageira, não é eterna. E vai produzir um peso de glória. De novo. Fica de pé, dá uma dançadinha aí, irmão. Dá uma dançadinha aí, ó. Dá uma dançadinha aí, aleluia. Um peso de glória muito excelente. O que você vai aprender no rema, irmão? Colocar situações adversas debaixo do braço. Chutar o traseiro do diabo, irmão. Que isso, pastor? Fora do diabo. Irmão. Jesus solta 35 duplas. Eles chegam lá em Lucas 10. Eles chegam, Senhor, 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 Senhor. O que foi? Calma, gente, senta aí, o que foi? 70, sentaram tudo. O que foi? Vem você, o que foi que aconteceu? Senhor, por causa do teu nome, até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus falou assim, estão fazendo festa por causa disso. Eu vi Satanás caindo. Pum! Do jeito que ele bateu, ele ficou. E ele vai dizer no versículo 9, eis que vos dou toda a autoridade para pisar. Irmão, você só vai pisar sobre algo que é menor que você, que é mais baixo que você, que está no chão, irmão, para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do capeta, e nada vai lhe causar dano algum. Mas você precisa crer, irmão. Então o rema vai despertar em você. Isso aqui é todo dia, segunda, quarta e sexta. 2 horas, irmão. Pancadaria no diabo.
É 2 horas batendo no capeta, irmão. E você saindo. Aleluia, cheio da unção, cheio do poder, cheio da palavra. Rapaz, eu não sabia que era assim, não. Eu não sabia que eu era tudo isso, não. Que Jesus conquistou na cruz, me deu tudo para mim. O nome dele que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra, debaixo da terra. E esse nome, ele me outorgou. Ele me deu esse nome para eu usar esse nome sobre toda e qualquer situação. Né, Bigodon? Aleluia. Amém? Então Adão perdeu o Éden, ele perdeu o jardim, irmão. Você gosta de uma coisa mal feita, né? Você gosta. Né? Irmãos, ele perdeu o lugar. Adão perdeu o lugar, mas ele não perdeu a posição. A posição ainda continuou. Deus não desistiu do homem. Amém? O lugar ele perdeu, o Éden ele perdeu. Perdeu o jardim, querubins na porta, acabou, Adão, sai fora. Teve que sair. Mas a posição não. E olha que fato interessante. Em João capítulo 20, a partir do versículo 11, Jesus tinha sido sepultado na sexta, era domingo pela manhã. Maria Madalena vai no sepulcro, vê a porta aberta, vê a porta aberta não, né? A rocha que não está mais no lugar. E aí ela sai, chama Pedro. Pedro vem correndo com João, né? Que é aquele que é o amado de Jesus. Os dois vêm correndo. Pedrão estava pesado. A Bíblia diz que o outro chega primeiro. Joãozinho chega primeiro que Pedro estava pesado, pastor, tem que dar melhorado. Aleluia. E eles entram no túmulo de Jesus, eles olham os lençóis, e eles olham o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado na cabeceira onde Jesus foi colocado. Eles olharam aquilo lá, mas já saíram correndo com medo, voltaram para se esconder. Mas o lenço, não sei se você sabe disso, segundo a cultura judaica, se você vai na casa de alguém, você almoça, quando você, de repente, você vai sair da mesa para atender alguma coisa, você pega o lenço ou o guardanapo em forma de pano e você coloca ele aberto do lado do prato. Quando o serviçal chega e olha o pano aberto, ele entende que você finalizou, né, aquilo que você a comida, você comeu, já não vai comer mais e ele vai guardar o prato. Quando alguém dobra o lenço ou o guardanapo e coloca, aleluia, do lado do prato, significa que ele saiu, mas ele vai voltar. Jesus deixou o lenço dobrado. Pedro e João nem se deram conta disso. Eles olharam e já saíram correndo. Maria Madalena chega, e a Bíblia vai dizer agora, amados, que ela dá uma olhada, 2 anjos sobre a pedra dizem para ela, Maria, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim ver o meu Senhor, você sabe onde ele está? Por que você procura dentre os mortos? Aquele que vive. E a Bíblia vai dizer, imagine comigo, a Bíblia vai dizer que ela vai saindo. Quando ela sai, alguém fala, Maria, ela para. Quando ela volta, quem ela vê? Mas ela não reconhece Jesus. Por quê? Porque ele está como um jardineiro. O que ele está dizendo? Maria, eu preparei o jardim de novo. Ele está ressurreto e agora ele está dizendo com a vestimenta de jardineiro, a impressão que ela teve, diz a Bíblia, que agora o jardim para nós. De um só, a saber, gritei muito, pastor, Jesus. Se por intermédio de um só, quem é esse cara? Quem é esse cara? Não, se por intermédio de um só reinou a morte, Adão, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Você vai aprender, irmão, você tem que aprender a comer essas coisas. Muito mais, os que recebem. Eu estou recebendo agora, estou recebendo agora. Os que recebem a abundância
abundância, é muito, irmão. Não é pouco, é muito. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Uhul! Diga assim, uhul! Aleluia, você está alegre? Jesus ainda está curando. Nós fomos colocados, entenda, irmão, nós somos colocados num lugar de delícia. A sua vida tem que ser uma vida de delícia. O seu casamento é delicioso. A vida no lar com seus filhos, com a tua família, tem que ser delicioso. A tua vida financeira é deliciosa. A tua vida ministerial, deliciosa. A tua vida espiritual, irmão, deliciosa. É delicioso orar, é delicioso jejuar, é delicioso buscar. É delicioso estar aqui. É delicioso contemplar, aleluia, a unção do Espírito. É isso que eu amo, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, é disso que eu preciso. O rema, amado, vai arrancar você de uma posição, irmão, de crente morno, antes de você ser vomitado por Deus, para te colocar numa posição. Aleluia, aleluia. João capítulo 6. Até que horas eu tenho? Já deu o horário, né? João capítulo 6. Jesus está no mar de Tiberíades. Ele sai do mar. Aí tem uma estrada que liga o norte, né? As colinas de Golã, no norte de Israel, até o sul, lá no Egito. Aquela estrada via mares. Essa estrada existe até hoje, lá hoje está asfaltada. Aquela estrada cortando todinho Israel. Jesus atravessa aquela, imagine comigo, ele atravessa aquela avenida, aquela pista, e ele vai para o pé de um morro, cheio de relva, diz a Bíblia, né, gramado. E ele senta ali com os discípulos, e a Bíblia vai dizer que estava se aproximando a Páscoa. E na Páscoa, todos os judeus subiam para Jerusalém, amém? Lá na Judéia, lá no sul de Israel. Então vinha um povo pela estrada, e a Bíblia vai dizer que era polos óculos, ou seja, era uma grande multidão. E aí a Bíblia vai dizer também que eles vinham atrás de Jesus para contemplar, para ver as operações, ou o operar de Jesus em milagres de cura. E aí, amado, o rema vai despertar em você um desejo tremendo de você comprar uma Bíblia Strong, que tem o grego e o hebraico. Eu amo isso. E aí você vai estudar e vai chegar ainda mais convicção para você, por causa da tradução. Então, o verbo operar no original, no grego, é o verbo poieu, que significa criar coisas que não existem. Trazer à existência o que não existe. A Bíblia vai dizer que Jesus poieu milagres em cura. Ele criava algo em cura. Eu imagino que o camarada chegava sem uma orelha, puf. O camarada chegava sem uma mão, puf. Sem um pé, crescia. 2 aleluia, 3 bocejos. Não, tem que melhorar, irmão. Poieu significa criativos, em cura. O que é isso, irmão? É Deus criando a coluna. Tirando a hernia de disco, aleluia, metendo a coluna zerada, pastor, sai daí, no nome de Jesus. Algo novo, Deus criando, Jesus operando, Jesus fazendo, e o povo vinha para ver, irmão. Agora a igreja está igual aos discípulos, porque Jesus está ali, aleluia. Os órgãos que não tinha nas pessoas aparecendo, desde o Osborne, a esposa de Telly Osborne, vocês já contaram isso para você?
pano, lençolzinho que estava sobre ela, a mãe sai correndo, gritando e chorando. A intérprete correndo atrás da mãe. E a Deise atrás da intérprete, estava atrás da mãe. E um monte de gente atrás da Deise. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí, quando aquieta tudo, ela pergunta para a intérprete: o que aconteceu? Eu não entendi. Porque a menina ressuscitou, ela não reagiu. Quando ela tirou o pano, ela ficou toda entusiasmada. Daí a intérprete disse, chorando para a Deise: Deise, a criança tinha nascido sem os olhos, sem o globo ocular. Era só a cavidade no crânio com a pele em cima. Ela não tinha olhos. Quando ela ressuscitou, a mãe pensou: nossa, minha filha cega, sem olho. E ela não reage. Mas quando ela tira o pano, a menininha: mamãe, Jesus ainda está operando milagres. Para a gente fechar, eu fui pregar uma vez numa garagem, tinha umas 50 pessoas passou nessa garagem. E eu estava, irmão, aleluiado aquele dia. Mais que estou hoje. Aleluia. Hoje vai ter poder, hoje vai ter milagres. E de repente chegou um camarão, um menino empurrando uma senhora bem turbinadinha. Quem sabe o que é turbinada? Turbinadinha na cadeira de roda. Empurrando a turbinadinha, eles entraram. Falaram: vai levantar da cadeira, é hoje, aleluia. E eu pregando, todo entusiasmado e mandando fogo no povo, fogo gritando, eu gritando também, Deus operando e tal. Quando eu olhei para o meu, agora eu vou lá, marchei, Fabiano. Quando eu cheguei lá, a mulher era pitoca do pé. Não tinha o pé. Olhei, meu Deus do céu. Não entendi, irmão. Aí eu voltei murcho. Ainda bem que eu estava terminando a pregação, pastor. Voltei murcho, Senhor, mas o Senhor falou para mim, o Senhor testificou no meu espírito, aquela mulher levantada da cadeira de roda. Eu fiquei grilado. Falei: meu Senhor, o que é isso? O Senhor me deu um sinal para eu lá orar. Mas meu Deus, ela não tem pé, como que é isso? E eu chego em casa, irmãos. Eu gosto muito de ver aqueles vídeos de pregações antigas. Smith Wigglesworth, Terry Osborne, a Aimee McPherson, né? Pessoal. E daí eu peguei, chateado, né? Sentei, peguei o controle, pum, numa pregação do Terry Osborne. E aí o camarada estava começando, aí colocou assim: nas reuniões de Terry Osborne, os membros nasciam. Não, você não entendeu. Os membros, nas reuniões de Terry Osborne, os membros cresciam. Os membros nasciam. Irmão, era para eu ter colocado a mão na pitoca. O pé ia. Quem crê nisso, irmão? O pé ia crescer, mas eu fui covarde. A hora que eu vi, falei: não, meu Deus do céu. E voltei. O Espírito Santo falou assim: não, você precisa. Quando a minha filha faleceu, irmãos, eu coloquei a mão nela, eu mandei abrir o caixão, coloquei a mão nela, falei assim: Emanuele, volta para casa, volta para o teu corpo agora. Irmãos, a fisionomia dela mudou, ela ficou molinha, corada. Eu achei que ela ia gritar, todo mundo achou, ela vai ressuscitar. Até o cerimonialista que estava atrás de mim depois perguntou: rapaz, eu achei que tua filha ia gritar. Ela mudou a fisionomia. E de repente ela começou a esfriar e mudar. Aí o Espírito Santo me disse assim: ei, ela não quis voltar. E veio um profeta e falou assim: pastor, Deus vai te usar para ressuscitar mortos. Porque o poder do Espírito, aleluia, vai operar através da sua vida e vai, através da sua também, irmão. Através da sua também vai operar em milagres nesse nível. Vão acontecer. Irmão, hoje eu tenho orado por pessoas com câncer sendo curadas, metástase, cadeira de roda, 3 casos já. Eu estou para cima, irmão. Vai acontecer. Então o poder de Jesus não diminuiu, Ele está curando. E Ele quer usar você e quer usar mim. Então quando Jesus disse para os seus discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê, ele for batizado será salvo, o que não crê será condenado, e os sinais seguirão os que creem. O 5º sinal é: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Você pode se colocar de pé. Irmão, você tem alguma dor, alguma enfermidade? Não vou chamar você aqui na frente, não. Você vai ficar onde você está. Amém? Louvor. Aleluia. E esse poder, presta atenção, esse poder criativo
de Jesus continua disponível para nós. Você creu, recebe. Se você não creu, chupa o dedo e fica vendo os outros receber. Sei que você não vai fazer isso. Quem está entendendo? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você para finalizar. Falei para o Senhor, eu cansei de contar só o testemunho dos outros. Conto ainda alguns, mas eu conto os meus. Falei, Senhor, eu quero contar os meus testemunhos. Do Senhor me usando poderosamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Você fecha seus olhos. Você tem alguma dor, alguma enfermidade? Coloque a mão agora. Se você não puder colocar, coloca no coração. Aleluia. Se você não tem nenhuma enfermidade, nenhuma dor, você vai receber, para a glória de Deus, a unção do Espírito. Para você colocar a mão sobre alguém que você conhece, tua família, não sei, alguém. Você vai colocar as mãos lá. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que curava, libertava e transformava, que trazia vida, trouxe Lázaro à vida, filha da viúva de Naim, a filha de Jairo à vida, esse mesmo poder vai fluir através das suas mãos. Feche seus olhos, coloque a mão onde dói, coloque a mão no caroço, no nódulo, no ouvido, ouvidos unindo, coloque a mão nele. Aleluia. Nódulo no seio, pode pôr, irmão, nós estamos em família. Nódulo no seio, irmã, caroço, dores estranhas que você tem sentido, na próstata. Pai, nós ministramos a tua palavra. E a tua palavra nos garante que o Senhor ainda cura. Quando aquele leproso, Senhor, lá de Marcos 1,40, disse para o Senhor, Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu podes me curar dessa lepra. O Senhor respondeu, quero, seja limpo. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos agora. Aonde houver um crente crendo aqui dentro, Pai, a enfermidade caindo por terra agora. Você, enfermidade, não pode resistir. Você, caroço, nódulo, você, dor, não pode resistir ao poder da palavra, que diz que verdadeiramente o Senhor, Nazá e Sabal, tomou e levou sobre si toda a enfermidade. Eu declaro agora, Senhor, nesse momento, agora, toda a dor caindo por terra, todo o alívio chegando agora, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está agindo como não deveria agir, toda arma preparada, forjada, feita, pronta sobre a vida do meu irmão, causando dor, eu declaro agora, bata em retirada, pelo poderoso nome, que está acima de todo nome que se nomeie. O teu nome, enfermidade, está abaixo do nome de Jesus. O teu nome, dor, eu não sei onde você está abaixo do nome poderoso de Jesus. E eu declaro agora você caindo por terra, toda dor na coluna, desvio de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, diabetes, hipertensão, surdez caindo por, cegueira caindo por terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, toda azia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, todo problema no estômago, toda mancha no pulmão, no nome de Jesus, todo cálculo no rim, toda gordura no fígado, eu te dou uma ordem agora no nome de Jesus, no nome de Jesus, tumor na próstata inchada, problema no joelho, na rótula, no menisco, aleluia, caindo por terra agora, no nome poderoso de Jesus, toda asma, toda bronquite, toda dependência de psicotrópico, caindo por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Não é um pedido, é uma ordem
Eu estou dando uma ordem. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Você não pode resistir àquele que é todo poderoso. Você não pode resistir àquele que tem o nome mais poderoso que existe, o nome de Senhor. Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que é a rosa de Saron, aquele que é o lírio do vale, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Nissi, o Jeová Sambaote. Não resista ao poder do nome. Todo problema no coração, toda taquicardia, toda veia entupida, ei, não haverá morte, haverá vida. Aleluia, testemunho de vida. Ei, a dor no peito caindo por terra, você não vai morrer disso não, irmão, irmã. Aleluia, Jesus te cura hoje. Todo cisto no ovário caindo por terra, todo tumor nas trompas caindo por terra, toda infertilidade caindo por terra no nome de Jesus. Eu declaro filhos chegando no nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Agora nós já oramos, agora você vai levantar a mão e você vai agradecer. Pai, obrigado pela cura. Pai, eu estou curado pela fé. A tua palavra não volta para o Senhor vazia. Primeiro, ela faz tudo aquilo que melhor lhe apraz, pelo objetivo qual foi enviado. A tua palavra pode passar os céus, pode passar a terra, mas a tua palavra, ela não passa. Eu sou curado, sou livre de qualquer dor. Vou viver na plenitude de saúde divina. Vou voltar a fazer as minhas corridas, as minhas caminhadas. Vou voltar a fazer os meus exercícios físicos. Não haverá limitação para mim. Aleluia. Não haverá limitação nenhuma, porque o Filho me libertou. Verdadeiramente eu sou livre. Jesus não tinha nenhuma enfermidade, eu também não tenho nenhuma. Não sou míope, não tenho estigmatismo, não sou cego, não sou surdo, não sou gago, não tenho o santo. E vou ver você vivendo momentos de céu na terra. Obrigado, Jesus. Agora você pode agradecer a Ele. Estamos terminando, amém? Você pode fechar seus olhos e agradecer. Fala com Ele. Obrigado, Pai, porque eu sou... Irmão, e enquanto você agradece, procura a dor aí. Procura a dor. Procura o caroço, procura o nódulo. Onde, cadê? Você está curado, meu irmão. Você está curado. Para a glória do Senhor, você está curado. Ei, para a glória do Senhor, você está curado, você está liberto. Porque a palavra de Deus não falha.